Com muita alegria, com muito prazer, que mais uma vez estamos aqui para gravar uma aula, uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, tratando da revista Adulto da nossa casa CPAD, onde nós trabalhamos a lição número 2. Somos cristãos. Estamos estudando a lição A Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, gostaria de discorrer neste momento sobre esta preciosa lição, a qual tem por título de nós combatermos as heresias, aquilo que são influências negativas para o cristianismo. Lição, então, somos cristãos. O textuário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que possivelmente será nesse próximo domingo, estará o textuário dizendo: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Na nossa verdade prática da nossa revista diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Isso é muito importante para a nossa aula estarmos aí já meditando. Temos como leitura diária para enriquecer o assunto da nossa escola, em Mateus capítulo 9, versículo 16, você encontra: o cristianismo judaizante é remendo novo em vestidos velhos. Atos capítulo 1, 11, versículo 26, ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Cristo. Atos capítulo 15, versículo 1 e 5, os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. A leitura diária ainda continua Romanos capítulo 3, versículo 28, o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo chama essa doutrina judaizante de outro evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo 5, o combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. Na leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que tem por base está no livro de Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9 e ainda também o versículo 14. Você pode encontrar em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9, dizendo assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu subi por uma revelação, ele expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que apareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada se comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro,
ou da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Ceifas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. No versículo 14, nós encontramos: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então nós vemos aí esse texto que já no princípio da igreja foi necessário tratar severamente algumas doutrinas que se infiltravam. Isso porque nós tínhamos a lei de Moisés e o cristianismo que realmente Jesus trouxe como graça. Na introdução nós encontramos os primeiros cristãos precisavam de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Não confundir lei com graça. A importância muito para a nossa vida é não fazer essa confusão entre graça, né, a graça que é revelada a esse período da igreja, e a lei que anteriormente tinha, que foi cumprida em Cristo, né, a lei, porque nós vemos isso perfeitamente nos evangelhos, Jesus cumprindo todos os quesitos da lei, para que nós pudéssemos viver a graça. Vamos então para o primeiro tópico da nossa revista, que é prevenindo-se contra a tendência judaizante. Entre o primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante, nós no subtítulo, subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 1, capítulo 2, versículo 1 e 2, disse Paulo, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Versículo 2, também Atos capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a ida ao concílio de Jerusalém, registrados em Atos capítulo 15. Ainda no tópico 2, no subtópico 2, o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação, versículo 2 citado, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Isso, Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que tinha pregado aos gentios há 14 anos. Isso conferem no versículo 1 e versículo 2 do texto da lição da bíblica, que é a aplicação. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a subida de Jerusalém era obediência a uma ordem divina. No subtópico 3, nós temos Tito e a circuncisão. Então, versículo 5 do texto. Barnabé era judeu, Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Vamos ao versículo 1 e ao versículo 9, versículo também 13. Sua presença na reunião
em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi a provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Paulo compreendeu e tolerou os fracos na fé a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Isso, Atos capítulo 16, versículo 3. Observe então, irmãos, que essa tendência judaizante, desde o início da igreja, existiu, né? Onde a lei tinha para os judeus como a circuncisão, e naquele momento em que o evangelho chega aos gentios, muitos do judaísmo queria que alguns gentios fossem circuncidados, e sendo assim, houve necessidade de explicar que a graça de Deus não tinha nada a ver mais com a lei que era exclusiva para a nação de Israel. Observe então que hoje também existem algumas coisas que são infiltradas na igreja cristã que querem assemelhar ao judaísmo. A tendência judaizante no início da igreja, como estamos dizendo, o tópico agora da nossa lição 2, né? O primeiro tópico da parte 2 da nossa lição, né? O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 6, em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Então, vemos aí a necessidade que Paulo usou para que os irmãos aos gálatas não se desviassem da fé, trazendo aí o judaísmo para dentro do cristianismo. Ainda no tópico 2, vamos para o subtópico 2, quem eram os judaizantes? Versículo 4 do texto da lição diz, o termo judaizante vem do verbo grego aidaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma vez no Novo Testamento, Gálatas 2,14. Eles eram opositores de Paulo, identificados também com os falsos irmãos, versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior, como vimos já na aula passada, no Gálatas também, capítulo 1, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. No item 3 da nossa revista, nós estaremos estudando, o clima, a tensão de clima, o clima de tensão, versículo 3 e o versículo 5 da nossa lição, onde é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem convidados à reunião. Versículo 4. E entraram sem ser convidados à reunião, eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Então, para aí para pensar como ficou essa tensão ao ponto desses judaizantes entrarem em uma reunião onde estavam os discípulos para forçarem eles a algo que eles entendiam que precisavam cumprir aquilo que os judeus
a tendência judaizante para que eles pudessem estar seguindo a lei. Tendência judaizante nos dias de hoje é o tópico 3 da nossa lição, onde vai ser estudado essa tendência para os dias de hoje. O primeiro tópico da nossa lição diz: o mesmo evangelho, versículo 7 ao versículo 9. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, ambos reconhecem uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Isso para pregar aos não-judeus. Em Romanos, capítulo 11, versículo 13, o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então, observe, irmãos, essa tendência de colocar algo da lei dos judeus dentro daquilo que era a igreja recém-formada. E assim, nos dias de hoje, nós vamos ver muitos querendo colocar dogmas, colocar algo que era da lei para os cristãos hoje. Isso é um perigo, porque a graça de Deus passa a ficar menosprezada. A tendência judaizante, então, o item 2, o subtópico 2, diz o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocava a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Jamais podemos anular o efeito daquilo que Jesus Cristo fez de uma vez por todas para salvar e principalmente aos gentios, unindo aí os gentios e judeus de uma forma abrangente, o aspecto da salvação a todos os que creem. Ainda no tópico 3, nós vamos ver as práticas judaizantes nos dias atuais. Elas são basicamente vistas como a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, o termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que era a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chalé, usado para oração, e o uso do kippar, o soledel, que os judeus religiosos usam na cabeça. Então, para nós, como cristãos da igreja, não podemos pensar que isso faz parte de algo que é a graça do Senhor. Nós não temos a necessidade de estar usando essas práticas judaizantes como se nós fôssemos judeus. No tópico 3 ainda nós temos essa tendência judaizante hoje, A e B. O A diz os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, a parte A. E, do outro lado, o B, os judeus, os não-judeus, da mesma forma. É alguém chamado, estando circuncidado, não se circuncide. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar.
Então observamos que a graça do Senhor, a igreja do Senhor, não tem nada a ver com a práticas judaicas, né? Vamos dizer assim, melhorando o termo, se você é cristão, segue como discípulo de Cristo, né? Sem nada ter que atrelar aquilo que é da condição judaica. Conclusão: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas, sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Isto foi aquilo que Jesus colocou. Não podemos colocar remendo novo em pano velho. Então observamos que ser cristão é algo que, para a nossa vida, nós não precisamos atrelar nada daquilo que os judeus outrora faziam mediante a lei. Isso nós podemos ver. Então não há necessidade de você ficar preocupado em guardar o sábado. Eu até costumo de dizer que para guardar o sábado é necessário você pensar e estudar um pouco mais, porque a lei precisa ser cumprida no total, dentro de uma totalidade. Não dá para cumprir a metade de uma lei. Então a lei, para ser cumprida na guarda do sábado, os judeus deveriam guardar 7 anos, né? Deveria guardar 7 dias, mas em guardar o 7º ano. E numa sequência de 7 anos guardado, que daria 49 anos, deveria guardar o 50º, isto é, guardaria 2 anos consecutivos, o 49 e o 50, pois seria assim a lei do sábado, virando 7 vezes 7, 49, os 50 era o ano do jubileu. Então observamos que é necessário você se aprimorar do conhecimento das Sagradas Escrituras para vencer algumas seitas, algumas heresias que são colocadas para muitos, e especialmente nos dias de hoje, como muitas coisas que vêm deturpando a graça de Deus. Se você chegou até aqui assistindo esse breve relato da nossa escola bíblica, aí você pode dar um like, dar um gostei, e você pode também se tornar aí um seguidor do nosso canal. Deus abençoe você, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.